Esse vídeo tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido por mim, Jonatas Rodrigues Salles de Oliveira, e pelo meu professor orientador Roberto Petris, aqui no doutorado do Métodos Numéricos em Engenharia pela Universidade Federal do Paraná. O tema aqui desenvolvido é uma formulação do MEC para análise térmica de estruturas executadas em camadas. Então, nossa motivação parte de barragens de concreto compactado a rolo, que são formados pela deposição e compactação do concreto em camadas horizontais, conforme as figuras mostradas na tela. E aqui, nosso objetivo vai ser estudar o comportamento térmico na construção desse tipo de estrutura. Porque o nosso interesse nesse momento, nessa fase estrutural. Porque nessa fase você vai encontrar um grande gradiente térmico entre a temperatura do interior do concreto com a temperatura do seu exterior, conforme essa figura aqui superior no canto direito. Ali a gente pode ver que você vai ter uma temperatura maior no centro da estrutura de concreto, que é determinada basicamente pela reação de hidratação do cimento, não unicamente, mas principalmente por isso, e pela temperatura externa, que vai estar influenciando essa temperatura na nossa borda da nossa estrutura, nas laterais da nossa estrutura ou no contorno da nossa estrutura. Essa diferença de temperaturas, então esse gradiente de temperaturas, leva ao surgimento de tensões térmicas que, se não controladas, podem levar a estrutura à ruptura. Então aqui a gente tem uma preocupação com a segurança desse tipo de estrutura. Como esse fenômeno térmico ocorre dentro da estrutura, é difícil monitorá-lo em loco. É difícil, mas não impossível. Mas nesse sentido a modelagem matemática vai se mostrar útil para a previsão desse comportamento. E aqui a gente vai optar pelo método dos elementos de contorno. O trabalho já desenvolvido até aqui partiu da equação da difusão de calor, apresentada na tela. E a partir dessa equação, onde você tem esse componente FK, F sobre K, que representa a geração interna do calor, a gente conseguiu desenvolver, utilizando o MEC, o método de elementos de contorno, e o método da dupla reciprocidade, um modelo matemático que consegue prever ou consegue desenvolver a temperatura nessa estrutura, numa estrutura de concreto, conforme esse pequeno exemplo aqui no perfil de uma barragem hipotética, onde a gente vai vendo a variação de temperatura ao longo do tempo. E esse trabalho já tinha sido desenvolvido até o final do ano passado, e apresentado inclusive em artigos. E o nosso modelo tem um comportamento muito próximo de soluções analíticas básicas na literatura e também com soluções com dados de outras publicações, até em métodos de elementos finitos, comparado com outros modelos de métodos de elementos finitos. Esse modelo se mostrou bastante viável. Mas a pergunta que fica, e as tensões e deformações causadas por essa variação de temperatura? Como eu vou poder medir elas através do método dos elementos de contorno? E para isso a gente tem desenvolvido nosso trabalho durante esse ano, a partir da integral, da forma forte, da integral básica do MEC, da forma forte do problema mecânico, essa apresentada aqui na tela, onde eu tenho que, para um ponto no plano, o equilíbrio de forças, tomando como referência as direções perpendiculares x e y, ou x1 e x2, em notação inicial, é regido pelas equações abaixo, onde eu vou ter uma derivada dos componentes do tensor de tensão pelas direções, mais um BK, que são as componentes da força de corpo. E é isso que vai conseguir, a partir do desenvolvimento dessa equação, que eu vou entender como vão variar as deformações e as tensões de origem térmica na minha estrutura. Para isso, a partir dos estudos de Brebia, a nossa equação integral básica do MEC fica conforme a tela, onde eu vou ter duas integrais de contorno, e essas integrais de contorno dependentes de um U estrela, que é a solução fundamental dos deslocamentos, e de um P estrela, que é a solução fundamental
das forças de corpo. E até aí tudo bem, porque no MEC a gente quer realmente trabalhar com integrais no contorno, mas eu vou ter aqui uma integral aqui na direita, que é essa integral U estrela vezes BK, sendo BK as forças de corpo. E essa integral aqui vai ser uma integral de domínio, o que pra gente aqui não é muito interessante. Você até consegue resolver ela discretizando o domínio com uma malha, mas aqui a gente não tem esse interesse, a gente quer utilizar pontos específicos no centro do nosso domínio, então aqui a gente não quer trabalhar com discretização, então para isso a gente vai ter que transformar essa integral de domínio numa integral de contorno. Mas antes disso, é só frisar que o BK aqui são forças de corpo. Forças de corpo são forças que agem internamente e não na fronteira, não no contorno do meu problema, do meu domínio. E aí você tem força de gravidade, ou no caso aqui do nosso trabalho, tensões térmicas. Então, retomando, essa integral de domínio vai ser transformada numa integral de contorno. E vai ser transformada numa integral de contorno a partir dos estudos de Brebia, de 81, que para uma temperatura constante, ou seja, para elevação de temperatura em toda a minha estrutura ao mesmo tempo e tendo o mesmo valor, vai se comportar conforme essa integral aqui de baixo, onde eu vou ter a minha integral de domínio substituída por uma integral no contorno dependente de pk e θ, sendo pk dependente de algumas constantes físicas aqui, como o coeficiente de Poisson e o coeficiente de dilatação. Então, nesse caso, aplicando esse tipo de substituição, eu vou ter uma solução dependente apenas do contorno, de valores no contorno. E para isso, e para mostrar aqui essa pequena apresentação que o nosso modelo está funcionando, eu vou apresentar aqui duas soluções que vão mostrar de forma qualitativa como o meu modelo está se comportando de forma coerente com o que se espera da física, né? Do equilíbrio. Então, no primeiro exemplo aqui, eu vou ter uma placa em equilíbrio estático, que já foi apresentada no trimestre passado, mas aqui discutindo então a minha integral. Meu BK vai ser igual a zero, então eu vou ter essa minha integral aqui de domínio vai virar zero. Eu vou ficar apenas com essas duas integrais no contorno. Então, para esse meu exemplo simples, eu vou ter uma placa, onde eu vou ter uma força aplicada. E aí, se a gente olhar o resultado aqui à direita, a gente vai ver que aquela placa inicialmente em amarelo, quando eu aplico uma força de tração, ela aumenta a dimensão da minha placa na direção da força e reduz a dimensão da minha placa na direção perpendicular dessa força, como esperado pela física. E se eu aplicar o contrário na minha estrutura ali em roxo, eu vou ver na direção, ou seja, se eu aplicar uma força de compressão nessa minha estrutura, eu vou ver a redução da dimensão no sentido da força e no sentido contrário, o aumento da dimensão da minha estrutura conforme esperado. Então aí a gente consegue ver que esse meu modelo de meçamento de contorno consegue reproduzir de forma qualitativa aquelas minhas duas integrais no contorno. Falta então observar como aquela integral de domínio, que lembrando aqui foi substituída por uma aproximação de uma integral do contorno, conforme já mostrado, se ela se comporta, se a solução apresentada consegue reproduzir o problema de forma de forma fisicamente coerente. Para isso que a gente vai ter aqui uma placa, onde ela vai estar apoiada na sua lateral e na sua base, e onde eu vou aplicar a variação de uma temperatura aqui, uma variação θ. E aí a gente consegue ver pelos resultados da figura direita que aquela estrutura inicialmente em amarelo, quando eu aplico uma variação positiva, um θ positivo, ou seja, quando eu aumento a temperatura dessa estrutura, ela dilata, ela aumenta as suas dimensões nas duas bordas livres, conforme esperado. E se eu faço o contrário, conforme aqui visto em roxo, se eu reduzo a temperatura, se eu aplico uma variação de temperatura negativa, ou seja, se eu reduzo a temperatura na minha estrutura, o que eu vou observar
é a redução das dimensões da minha estrutura nas duas bordas livres, né? Nas duas bordas que você pode ter algum tipo de variação de comprimento, conforme esperado também. Então, meu modelo responde de forma coerente com a física e com os nossos conhecimentos de mecânica. E agora, o que resta para a gente, né, é continuar desenvolvendo esse modelo para também poder entender como as tensões aqui vão variar e aí comparar com soluções analíticas e aplicar isso na nossa barragem. É importante frisar, a gente está trabalhando aqui nesse pequeno exemplo com aquecimento uniforme, mas o nosso interesse é trabalhar com um aquecimento variável ao longo da estrutura. Você ter pontos onde você tem um aquecimento maior e pontos onde você tem um aquecimento menor. Uma referência bibliográfica básica está na tela. Eu agradeço a atenção.